Olá, sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos a mais um episódio da Única Podcast. E hoje com a minha co-hoster maravilhosa, Lari. Gratidão. E com o nosso convidado, que é um amigo meu pessoal, Fernando Machado, pai, cristão, contador, empresário, empreendedor, palestrante. E o primeiro homem no podcast da Única. Que honra, Fê, seja muito bem-vindo. É uma honra para mim. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer enorme. Vamos lá bater um papo bem legal, né? Bora! E esse podcast de hoje tem uma missão muito importante, que é uma missão de conscientização e trazer à tona uma pauta que muitas pessoas falam, mas que muitas vezes falam de uma forma muito deturpada. Nem todo filho de pai ausente é um homem que não tem valores e que não quer constituir família. E o motivo que o Fernando é um dos nossos convidados, né? É o primeiro homem que está sendo convidado, é justamente porque eu sinto muito orgulho. Por quê? Porque o Fê não teve o pai presente na educação, mas ele escolheu fazer diferente. Então, meu amigo, o microfone é todo teu. Fica à vontade. Fica à vontade. E tu sabe que isso, tu conhece bem a minha história, tu sabe que essa parte da minha vida, assim, foi bem sofrida, foi bem delicada, né? E eu te falei isso, meu sonho sempre foi constituir uma família, né? E ser pai. Só que também era um dos meus maiores medos, que era seguir toda a trajetória que eu tinha vivenciado na minha vida, fazer com que acontecesse com a minha esposa e com meus filhos, né? No caso, hoje eu sou a mesma pai, experiência a mesma experiência que eu tive, passar isso adiante. E isso, até quando eu soube que ia ser pai, eu fiquei, assim, bem, vamos dizer, chocado, traumatizado, não porque eu não estava feliz que eu ia ser pai, mas porque, será que eu vou ser um bom pai? Será que eu vou o peso da responsabilidade, né, Fê? O peso da responsabilidade é gigante. Então, assim, será que eu vou dar um bom exemplo? Será que eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou ser carinhoso, eu não vou ser agressivo, como os exemplos que eu tive? Olha Será isso. Como é que eu vou ser como pai, né? Porque como marido eu já estava tendo uma construção, já estava, já era casado há quase 9 anos, então assim, a gente já estava construindo alguma coisa e eu já melhorei, já evolui como marido, né, como homem. Mas como pai eu não tinha essa experiência, não tinha uma visão como é ser um pai. Um exemplo. Um exemplo de pai. Modelo de pai, né? Um modelo de pai, né? As pessoas acham que isso não faz diferença na vida, um modelo de mãe, um modelo de pai. Não faz diferença. Faz diferença, porque assim, uma coisa é tu não ter um pai em nenhum tipo de aspecto, em nenhum direcionamento. Eu não tive um pai, só que eu tive um pai também. Uma referência de pai que foi disfuncional, que foi né? disfuncional, né? Eu era agredido todos os dias praticamente. Eu apanhava direto, eu era agredido verbalmente. Graças a Deus eu não fui agredido sexualmente. Então eu agradeço muito a Deus por isso. Eu acho que isso acabaria com a minha vida, né? Mas isso me gerou vários traumas. Isso me gerou muitos complexos na minha vida. Tu sabia o que tu não queria ser para tua filha, mas não sabia como ser melhor do que aquilo que tu aprendeu. Como fazer diferente. E aí, nisso, a minha construção já se dá há 10 anos, como eu tinha comentado com vocês, de buscar ser uma pessoa melhor, tanto para as pessoas que estavam à minha volta, me tornar um marido melhor, né? Me tornar um homem, um trabalhador, um empresário, né? O que fosse na minha vida, ser um ser humano melhor e, consequentemente, ser um pai melhor. Então, uma das coisas, e aí as pessoas não entendem e acham que é coisa da minha cabeça, ou é que nem eu trouxe a Bíblia aqui, né? Porque Deus é muito presente na minha vida, não foi na minha vida toda. E não só na tua vida, né? Na tua constelação também. Exatamente. Em vários aspectos da minha vida, né? Mas não foi assim em toda a minha vida. Sim. Ele sempre esteve presente me protegendo, e aí depois eu posso contar alguns episódios dessa proteção divina na minha vida. Mas eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia esse agir de Deus na minha vida, não sabia o propósito que ele tinha para minha vida. E aí, quando eu tinha 18, 19 anos, que foi quando eu conheci a minha esposa, né, eu estava indo para um caminho de alcoólico, eu estava virando um alcoólatra, né? Uma fuga. Só que isso era um exemplo que eu tinha do meu padrasto. Sim, um modelo, né? Um modelo. Só que isso já estava me incomodando.
só que, amigos, vai em festa. O ambiente, né? O Como o ambiente molda, né? O pessoal, né, bebia cerveja, vinho, etc e tal. E eu tava indo pra esse caminho, né? E aí, quando eu conheci ela já era cristã, já seguia um caminho, né, não bebia, etc. E aí eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, eu não conhecia a palavra de fato, não sabia que existia Deus, sabia que existia Jesus, mas tudo muito subjetivo, né? Muito subjetivo. E outra, né, Fê? Com uma infância onde tu é super agredido, onde tu apanha todos os dias, fica até meio difícil para a criança naquele momento acreditar que existe Deus que te protege, que te cuida, sendo que tu tá sendo exposto a tanto tipo de violência, né? Então é desafiador, né? Não, é demais. Então, assim, até a minha esposa brinca que achava que eu era ateu, né? Sim. Eu não era ateu porque eu sabia que existia algo superior, mas eu não conseguia explicar o que era esse algo. E nem compreender e nem saber de fato o que ele fez na tua vida. O que ele fez na minha vida. E aí eu decidi por não beber mais. Que legal. E aí, a partir ali entre 18 e 19 anos, eu nunca mais bebi. E eu não coloco uma gota de álcool todo esse tempo. Sim. Assim, de beber mesmo. Eu tomei um golinho de champanhe, uma vez e outra, mas assim, não de beber. Sim. Nunca literalmente ou socialmente, eventualmente. Não existe isso na minha vida. E isso se tornou a minha... É o Fernando, isso é característica do Fernando. Isso não é por religião, isso não é por qualquer outra coisa. Isso é a minha característica. O Fernando não bebe. E não bebe e nunca bebeu. Né? É a minha escolha. E faz parte da minha vida, faz parte dos meus princípios. Agora entendi. Não é aquela coisa, no final do ano eu vou tomar uma tacinha de champanhe. Não ocorre mais. Entendi, tá. É modelo, entende? Entendi. Eu não preciso São beber. Comportamentos que tu vai adotando na tua vida que faz sentido com a identidade que tu constrói. Tá. Eu tava entendendo que tu era só nesses momentos, tá? Não, beleza. Nem nesses momentos. Ok. O que eu disse assim, não que eu nesses 19 anos eu nunca tenha bebido. Não é isso. Já aconteceu numa festa, tal, né? Toma só pra um golinho, só pra um brinde e tal. Não, eu vou lá e tomo. Mas há, 6 anos, pelo menos, eu não bebo mais. Não, 100%. E como é interessante, né, esse ponto que tu traz de não beber. Hoje a gente percebe que muito dos problemas de violência doméstica, de destruição de lares, eu, por ser terapeuta e atender muitas pessoas, como a gente entende o quanto o álcool tem um papel muito impactante que acaba destruindo famílias por conta de vício, por conta de brigas. Como desencadeia, né? Como o álcool traz essa energia. Vocês sabem que, eu já falei também que eu faço, agora em agosto, vai fazer 1 ano que eu parei de beber. Eu acho que até já tô de aniversário, inclusive. E um dos motivos pelos quais eu parei de beber é que eu percebi que o álcool na minha vida estava disfuncional e também não fazia mais sentido com quem a Tati queria se tornar e queria ser. E não fazia sentido. Claro que eu percebo que a gente perde muito o contato social e o convívio social. E a gente perde o pertencimento, porque é muito louco tu tá numa mesa onde tá todo mundo bebendo e tu não beber. Às vezes tu te sente um peixe fora da água, um excluído. E aí eu percebi o quanto eu também adotava comportamentos disfuncionais para eu pertencer a um meio, para eu me sentir bem naquele meio. E aí a bebida, né, teu inconsciente, tu baixa o teu nível de consciência. Então, assim, que legal, Fê. Eu acho muito bacana e é muito legal um homem falar sobre isso. Porque o que eu vejo, né? Às vezes a própria bebida é associada com a masculinidade, né? Eu sou fodão, eu tomo meu uísque. Eu vou lá depois de um dia de trabalho, eu tomo meu uísque, fumo meu charuto, fumo meu cachimbo. Então, assim, eu acho que esse tipo de assunto é importante, é uma pauta e tem que ser cada vez mais trazido. Por isso que tu é o primeiro homem que tá participando do podcast. Não, e você sabe, assim, na palavra, não diz que é proibido beber. As pessoas levam isso muito à risca e entendem uma cultura da igreja, uma doutrina da igreja que não está na palavra, o que é específico ali dentro da palavra. Você não pode se embriagar. De cabeça eu não sei qual é o excesso, né? Mas tu não pode se embriagar, tu não pode chegar no excesso, não pode ultrapassar o teu limite de consciência, tu não pode assim, eu não consigo mais perceber onde é que eu tô indo o meu limite, né? Daqui a pouco eu tô em cima da mesa, eu tomei uma tacinha pelos cantos, vomitando. É por isso que eu parei de beber. Entendeu? Eu tava passando do limite. Sim. E eu sou muito sincera então, em falar que eu tava passando do limite. Mas eu acho que é o normal. Algum momento vai acontecer. Acontecendo, né? Isso.
por convívio, por ambiente, por um monte de por coisa. questões emocionais também, porque o que eu percebi? Que no início, a bebida pra mim era pra confraternizar, pra estar com os amigos. Só que aí, conforme eu fui acumulando questões emocionais que eu não colocava pra fora, né, e nós, como boas orais que precisamos falar, eu percebi que quando eu começava a beber, aí eu ia para os ambientes onde tinham aquelas tretinhas ali que eu tinha vontade de, né, botar pra fora, eu acabava colocando pra fora, só que aí de uma forma disfuncional. Então, ou seja, mascarava uma falta de coragem que eu tinha de me comunicar e trazia uma agressividade no me comunicar. Sim. Completamente disfuncional. Daí eu falei, acabou o álcool. Não tem mais Tu álcool na usava minha vida. a bebida pra falar o que precisava falar, só que totalmente... Na realidade, por último tava. No início era pra confraternizar. E aí eu acho que entra muito nessa questão da Bíblia. Tipo, se não é pra te embriagar, se é pra te ficar bem, não tem problema. Então até aí, pra mim era ok. Eu usava o álcool. Agora, quando eu percebi que toda vez que eu bebia, eu vomitava, eu tinha porrão e tipo, falava merda. Não, gente, eu não preciso disso. Porque imagina, eu terapeuta que tem uma imagem que constrói, né, uma autoridade e vou lá e destruo a minha autoridade por conta de álcool? Não, né? Não dá. Não dá. É incongruente, né? Uhum. Não, é completamente. E aí, assim, tem uma coisa que eu tenho trabalhado muito na minha vida, que é o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que é a gente ter o autocontrole. Na bebida, a maioria das pessoas não tem autocontrole. Assim como qualquer outra droga, né? Mesmo cigarro mesmo. É uma droga lícita, mas é uma droga. Sim. Né? E tu não tem o controle disso. Tu não consegue Tu discernir. diz que tu tem, mas tu não tem. Então eu vou tomar uma tacinha e daqui a pouco tá em 2, daqui a pouco tá em 3, Sim. e papo vai, papo vem, tu tomou 5 garrafas, 10 garrafas e tu já tá viajando na maionese e tu não sabe o que tá acontecendo. Então assim, e dentro desse versículo de não pode se embriagar, tem o domínio próprio. As pessoas não têm domínio sobre a sua vida. Elas acham que tem e não tem, né? E aí isso é gula, isso é egocentrismo, muitas outras coisas. Então, luxúria, né, Fê? Luxúria. Então, assim, eu acabei adotando o quê? Não, isso não é pra minha vida, eu não quero seguir esse exemplo, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu não vou beber mais. E eu parei de beber e não bebo mais. Que nem quando eu tava tomando remédio. Ano passado, até outubro, eu tava tomando remédio, escutei um podcast, e aquilo abriu minha mente para coisas que eu já conhecia, que eu já entendia, e eu não sabia. Não estava praticando mais. Só não tinha virado a chave de fato. Não tinha virado a chave. Eu entrei no piloto automático, trabalhar, resolver problema e um monte de coisa na minha vida. E aí o estresse, depressão, várias coisas começaram a entrar na minha vida. E que interessante, né? Porque assim, quando tu fala isso, né? Eu entrei no piloto automático e comecei a resolver. Muitas vezes a gente pensa que o estresse, que a depressão, que os sintomas é algo negativo, mas não, muitas vezes é só um sinal do teu corpo que diz, para e muda, porque tá tudo errado. Sim. E o que tá errado pode ser o excesso de trabalho, pode ser as situações que tu aceita e que tu não te posiciona. E muitas vezes esse sintoma não é algo negativo. Só que aí o que as pessoas buscam, né? Eu preciso tomar um remédio. Aí toma um remédio. Só que por um determinado tempo, aquele remédio, ele vai atuar ali e vai te ajudar. Mas se tu não resolver o problema de fato, tu vai precisar de outros remédios. E só vai aumentando o problema. Não, e cria outras coisas, né? É que nem a história, tomar um remédio pra lembrar do remédio. Tipo isso. É tipo isso, né? Tu vai precisando de um remédio pra cada coisa. Vou tomar um remédio pra dormir. Tu precisa de remédio pra dormir, é loucura. Eu acho loucura. Tem vários, tá? Minha mãe. Eu não gosto de dormir, mas. Tu não gosta de dormir? Eu não gosto de dormir. Se eu pudesse, eu ficaria 24 horas acordado. Eu gosto de dormir, gente. Mas é bom Também dormir, gosto. É bom Oral, relaxar, conforto. É bom, né? tu renovar tuas energias. Mas assim, o que eu entendi? Que realmente é isso que tu falou, que o teu organismo ele acaba te dando sinais que tu precisa parar um pouco, eu entrei no piloto automático, e aí depressão, ansiedade, tudo mais, era por quê? Porque eu lido no meu dia a dia com muitos problemas, e muitos desses problemas não são meus, são de outras pessoas, e aí é difícil tu separar o que é o teu problema e o que é o problema da outra pessoa. Porque tu tá com um problema, Tati. O Fernando vai me ajudar. Eu preciso entender teu problema. E aí eu internalizo aquele problema como se fosse meu, pra eu poder resolver. Eu tava fazendo isso. E tava pegando o problema pra ti. Pra mim. Né? E aí, só que daí eu tinha problema de colaborador, eu tinha problema meu, tinha problema do meu chefe, tinha problema de clientes. Tu tá com a cabeça problema pegando fogo, em né? casa. E aí, assim,
Eu só meu ambiente era de resolver problemas. A E postura, querendo né? ou não, eu sou muito bom em resolver problemas, Sim. né? Só que daí, assim, a minha cabeça estava, se eu fizer isso dessa forma, vai dar um problema lá na frente, vai. Sim, e aí começou a criar uma cascata de coisas. E aí eu comecei a entrar numa neura. Vem a depressão, vem um sintoma de raiva. Eu estava tendo picos de raiva, Sim. estourando com as pessoas. Olha, Sim. Coisas olha a que eu não- agressividade, né? Agressividade. Claro que eu entendo que essa agressividade era de coisas, problemas na minha vida. Que já aconteciam, e aí aconteceram, só somatizavam. E só somavam, e aí eu acabava colocando nas outras pessoas que não tinham nada a ver, Sim. né? E aí, quando eu ouvi esse podcast, e é só para vocês entenderem, o que mudou a minha vida? Eu entendi um conceito de Deus, que eu tinha me esquecido, e outro conceito é do viver agora, no agora. Estado de presença, né? Estado de presença. O Mindful Lens, né, que fala sobre isso. É tu estar no agora. Eu estou aqui agora com vocês. Eu estou totalmente entregue na conversa que a gente está tendo agora. Sim. Não estou pensando na empresa, não estou pensando na minha família, na minha filha, na minha esposa, se está chovendo, se tem sol. Não importa. Eu estou aqui com vocês. E Entendeu? como isso é importante, né? E como isso é muda importante. totalmente. E não muda só o fato de estar aqui no podcast. Isso muda o teu relacionamento com a tua filha, teu relacionamento com a tua esposa, teu relacionamento com os teus colaboradores, teu relacionamento com os teus clientes. No final de semana, eu acho que foi no sábado. No sábado estava eu e minha irmã no shopping, né, de Canoas, e aí nós estávamos na fila ali da Calunga, e aí tinha uma mãe e uma menininha. E era nítido que a guria estava fazendo de tudo para chamar a atenção da mãe. E a mãe só corrigindo, criticando a criança, e a criança fazia... E a mãe aqui no celular, e a menina querendo chamar atenção. Ou seja, e aí eu tô puxando já esse gancho, Fê, porque a gente falou sobre isso no corredor. Ou seja, muitas vezes os pais, e aqui eu não tô falando nem de homem, tô falando muitas vezes a mãe também, Sim. não entende a linguagem do amor da criança, e principalmente, né, não tem esse estado de presença. Porque se tu tem um estado de presença, se tu tá no aqui e agora, a tua percepção do que tá acontecendo no ambiente vai ser assertiva. Porque tu não tá preso nos teus pensamentos, e tu também não tá preso no futuro ou no passado. Tu tá simplesmente tendo tua cuidado sensorial agora. e percebendo as coisas. E como é nítido, Fê, como é nítido. Se as pessoas tivessem mais no aqui e no agora, eu acho que muitos problemas seriam evitados, tanto na paternidade, quanto na maternidade, quanto nos relacionamentos profissionais, quanto nos relacionamentos interpessoais. E ter essa cuidade de perceber, e principalmente perceber também quando tá disfuncional, eu acho que é o grande divisor de águas. Porque, Sim. que nem eu falo pra Lari, a gente tem o direito de sentir raiva. Total. A gente é ser humano. Não tem como ignorar. Não, a gente tem sentimentos para quê? Para sentir Sim. alegria, tristeza, raiva, Exatamente. ansiedade. Sim. Todos esses sentimentos é pra gente sentir. Sim. E aí o que acontece? Eu vejo que as pessoas querem bloquear os sentimentos, principalmente nas crianças. Sim. Não pode ficar com raiva. Não pode chorar. Pra que tá chorando? Não, deixa chorar. É bom pra abrir os pulmões, já dizia minha mãe. Chorar. A minha filha é uma criança, ela faz birra, ela quer testar a nossa autoridade, mas ela também é uma criança educada, é uma criança que está aprendendo, que se desenvolve, é uma criança normal. Sim. Tem momentos que ela faz birra. Ela E faz é normal. birra e eu disse não, a minha esposa disse não, e ela começa a chorar. Ele fica Deixa chorando. chorar. Ué. Exatamente. Deixa eu sentir. Final de semana ela tava brincando lá em alguma coisa, não me lembro o que era, tava brincando com a minha esposa, né? E aí caiu um brinquedo no chão e ela ficou brava, porque, minha mãe derrubou o brinquedo. Desculpa, não foi sem querer. Tem que frustrar as crianças e aí também. ela ficou muito brava e foi pro quarto dela e fechou a porta e ficou lá, e aí a minha esposa já ficou assim... Preocupada. O que tá preocupada. acontecendo com a Duda? E aí não, deixa... Momento dela. Ela vai voltar, vai querer conversar. Sim. E foi dito e feito. Ela ficou lá, braba, chorou um pouco. Aí veio pra sala, daí toda assim, daí tal. Toda dengosa. Depois conversar e tal. Mas se a gente fosse lá, tadinha, tá chorando. Sabe o que ela ia aprender? Que toda vez que ela fizesse essa ceninha de se ela ia conseguir o auto-isolar, que ela quer. ela ia conseguir o que ela quer. E aí, ao partir desse momento, se tornaria um comportamento recorrente e automático. Só que a criança,
ela vai testar. Sim. E todas as vezes que tu deixar, ela vai testar. Só que assim, eu tenho que ser um carrasco da minha filha. Não é isso que eu tô falando. Entende o teu papel e o teu lugar, papel. Né? Meu filho, minha filha, meu melhor amigo. Não. Tua filha é tua filha, teu filho é teu filho. Teu melhor amigo é teu melhor amigo é teu esposo, tua esposa, mas teu filho é teu filho. Ele pode contar contigo pra tudo que tu precisar. Mas não é teu melhor amigo. Mas não é teu melhor amigo. Não é mesmo. Teu papel de pai é educar, dar segurança e frustrar também orientar. o filho. E eu acredito muito nisso, que o papel do pai para criar, o pai e a mãe para criar um filho é dar segurança, educação, carinho, amor, mas é direcionar, forjar a criança para o mundo, porque o mundo não é perfeito. Não é perfeito, ele não é um mar de rosas. E ele não vai te dar carinho, ele vai te dar lição, paulada. Ele vai te dar paulada, tu vai cair a todo momento. E se uma criança, e hoje o que eu mais vejo é que as crianças estão crescendo Nutella e não estão ralando o joelho. Não tem capacidade de se manter firme. Fê, qualquer coisa já cai. E quando tu fala isso, né, a gente percebe isso também nos padrões dos novos relacionamentos, né? O quanto tem um relacionamento onde não é funcional, onde tem questões que são muito mal resolvidas, porque às vezes os pais, eles acreditam que o fato de prover, o fato de só dar dinheiro ou proporcionar melhor roupa, melhor colégio, é o suficiente, não, né? E não, né? E ser pai não é só isso, né? Não, ser pai não é só isso. Só que é muito interessante porque esse conceito do pai provedor, isso é antigo. Porque geralmente a mulher tomava muito mais conta desse contato e dessa educação. Isso é muito social. E o pai não, o pai ficava mais distante. E às vezes esse homem também ele não era motivado, incentivado a ser pai participativo, a ser pai que dá amor, a ser pai que dá carinho, a ser pai que... ele só tinha que prover. Só tinha que prover. Como é legal ver, né, esse modelo de paternidade mudando também. Não, isso é sensacional, só que assim, a gente está entrando numa cultura de muito mimimi. Sim. Isso eu não gosto. Uma coisa assim, que querendo ou não, nessa nossa geração, né, e aí eu digo até a nossa geração, que querendo ou não, o pai provedor, a mãe mais carinhosa, o que para mim me forjou, tá? Muita coisa não precisava ter passado, isso eu bato e eu não precisava disso. Mas assim, eu sou um homem muito resiliente. Sim. E sou antifrágil. Eu não quebro por qualquer coisinha. Entendeu? Isso é quem toma porrada. E só acontece isso com quem? Com quem tu toma porrada. Toma porrada, isso é verdade. A todo momento. Então assim, na escola, eu já vi casos que tem escolas que não existe competição. A criança vai lá, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Isso não existe no mundo. Isso não existe. Não estão preparando as crianças. Não estão preparando para o mundo. Então, assim, eu preparar minha filha para o mundo. Porque ela vai para o mundo. Sim. O mundo, ela vai transformar o mundo no melhor ou ela vai transformar o mundo no pior? Eu estou tentando educar ela, direcionar ela para ela transformar o mundo melhor. Mas ela tem que saber que o mundo também é ruim. Sim. Que tem pessoas ruins, que tem coisas ruins, que vai acontecer coisas... E tem que saber se posicionar em relação a isso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um conjunto de coisas. Tu tem que ensinar teu filho a ser resiliente. Então, eu vou apanhar, eu vou cair, eu vou perder. Tá tudo bem, eu vou tentar de novo. A minha filha, mais nova, ela ficava muito frustrada, que ela queria fazer alguma coisa e não conseguia. Sim. Chorava. Desde pequenininha já é? Não, ela tem uma personalidade muito forte. E chorava e se irritava e não queria mais. Eu não quero nunca mais ver isso aqui. Olha. E aí não, como assim? Eu disse, mas tu acha que o papai sabe fazer tudo? Não, o papai sabe. Não, o papai não sabe. Daí o papai levou muito tempo a aprender a fazer isso aqui. Sim. Vamos de novo. Não é uma única vez. Vamos de novo. Olha que interessante. Vamos jogar de novo. Vamos tentar de novo. E foi. Hoje ela sabe que ela tem que tentar mais de uma vez. Tem que persistir. Tem que persistir. Às vezes ela fica irritada, não quero mais jogar hoje. Tá, tudo bem. No outro dia ela joga de novo. Sim. E aí ela vai lá e tenta. E aí uma coisa assim que as pessoas não ensinam aos seus filhos e não agem na sociedade é comemorar as pequenas vitórias. Sim. Que nem a minha filha, ela gosta muito de palavras de afirmação e de carinho, né? E a gente ensina ela muito, assim, tanto com gestos entre eu e a mãe dela, quanto com ela, né? Então, abraço em família,
carinho, dizer que ama, né? Momentos em família, né? Tem o momento das meninas, tem o momento de pai e filha, Sim. né? Várias coisas que a gente cria para ter um ambiente legal. Não sou perfeito, nem a minha esposa, né? Mas a gente tenta fazer coisas que criam uma memória afetiva para ela. Mas tem coisas que vai fugir da nossa alçada, né? Tem as frustrações, não vai conseguir, não vou conseguir cumprir alguma coisa. E nem esses dias ela tava vendo um canal no YouTube de jogos, e aí tem um cachorro, fala muito esquisito e tudo mais. É uma graça o bicho. E aí ela tava querendo escrever, daí eu ajudei ela a escrever e tudo mais. Aí dessa semana ela veio, papai, tu me ensinou a escrever errado. Daí eu te ensinei a escrever errado, como é que é? Tá. É verdade, te ensinei a escrever errado. Mas eu nem tinha me tocado. Que tu tinha ensinado. Daí eu disse assim, papai pede desculpa, me desculpa, eu não percebi e o papai tava errado. E aí ela? Quando que um adulto vai admitir que errou, né? E pedir desculpa por uma criança. Então, assim, isso não foi uma vez. Isso não é uma vez. Então, assim, se eu errei, eu vou pedir desculpa pra ela e dizer que eu tava errado. Sim. Só que quando que um adulto vai fazer isso? É difícil. O quê? Não faz nem entre a gente. Entre adulto, a gente não faz, imagina pra uma criança. Eu tenho que ser mais ríspido com a minha filha. O que eu faço? Eu abaixo na altura dela. Rapport, né? Rapport. Olho no olho dela e explico pra ela, olha só, isso não é legal, não é assim que funciona. Papai tá te pedindo, a mãe tá te pedindo, tu acha que tá fazendo certo, E ela fica pensativa. Se ela teima aquela coisa, coloca ela de castigo. Mas olha que interessante, né? A partir do momento que tu fala de pé e ela pequenininha, tu quer autoridade. A partir do momento que tu baixa pra falar com ela, tu quer mostrar pra ela que tu tá no mesmo nível e tu tá tentando explicar, tu tá explicando pra ela. Então, a probabilidade, isso é neurociência, isso é técnica de comunicação, dela assimilar e entender a mensagem é muito maior e muito melhor, e principalmente dela ter um sentimento mais assertivo, porque senão o que acontece? A partir do momento que tu fala com autoridade, tu fala de uma forma mais ríspida, a criança vai sentir raiva e ela não vai nem pensar no que ela fez pra mudar. Então aqui tu traz muito mais mudança. Eu digo que eu tinha um chefe, foi o meu primeiro chefe, assim, que ele é fantástico, ele era top. Tu fazia merda, ele te chamava a atenção e tu ficava se sentindo culpada pelo que tu fez. Agora, dependendo de como... Já tive alguns assim e outros completamente diferentes. Agora, dependendo de como é a abordagem, né, da pessoa que tá te liderando, do teu gerente, tu fez, tu tá errado, tu fez o erro é teu, mas a forma com que ele fala é tão disfuncional que tu fica com raiva e aí tu não aprende. E tu não quer mudar, porque é a forma que mas isso é muito perfeito. A minha mãe sempre disse que o tom da conversa vai guiar muito como é que tu vai receber mensagem. Tu pode dizer não, mas tu pode dizer não também. A mãe não sabe, mas ela é terapeuta. Estelinha, se você assistir esse podcast, isso é um convite. Daqui a 6 meses tem formação do meu curso. Bora, mãe! E eu recomendo, vale muito a pena. Mas assim, isso são coisas que, eu sou formado em terapia, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta, eu não sou nada disso. É a vida, né, Fê? É a vida. É a vida, né? Só que eu levei tanta porrada na minha vida. Eu tenho 37 anos. Metade da minha vida eu levei porrada. A outra metade eu levei porrada também, de outras formas. A outra metade eu tô me tratando das porradas que eu levei. Também. Tô vivendo o processo. Eu levo uma porrada e vou lá e me trato. Eu levo outra porrada, vou lá e me trato. Sim. Então, assim, a gente leva porrada todo dia. Sim. Ser empresário no Brasil é levar porrada. Tu leva um soco no estômago todos os dias. Né? Então, assim, não, é verdade. Tu leva uma porrada no soco no estômago todos os dias. Sim. Sendo empresário, sendo empreendedor no Brasil, né? E aí, a gente for entrar nesse assunto, a gente vai levar horas. É mais um podcast. Mas, então, assim, criação de filho é difícil pra caramba. E a gente vai errar, né, Fê? A gente vai errar, e eu erro todos os dias. Mas é uma escolha, eu acho, né? É uma ser escolha. Um pai, eu acho que é uma escolha, né? Uma escolha. Ser um pai presente e não projetar. E a gente fez um podcast com a Rê Benítez, que foi muito legal também sobre isso, né? Porque a Rê fala muito sobre, né? Rê, tu não tá aqui presente, mas ainda a gente lembra de ti sem saudade. A gente traz os ganchos. A gente traz os ganchos. Que ela fala, né? Que ela se trata para que os filhos dela cresçam com menos trauma e menos disfuncionalidade. E eu acho que é bem isso. Porque, assim, eu atendo muitas pessoas e, assim, que tem de pai e mãe que repete padrão.
O que tem de pai e mãe que repete padrão e muitas vezes a dor da tua criança interior, tu acaba não tratando, não olhando para isso e tu faz pior com os teus filhos às vezes do que os teus pais fizeram. E às vezes não é nem isso, às vezes é só uma repetição do padrão, né? Até chegar o momento de alguém olhar e fazer diferente, né? Fê, e aí eu te pergunto, porque como tu trouxe a Bíblia, eu sei da tua fé, qual é o papel de Deus com esse pai? Total, porque eu acho que tive muitos aprendizados, né? E na vida eu acredito muito que o aprendizado te leva a ser mais sábio, né? Mas Deus, para mim, mudou completamente a minha vida, tá? Primeiro mudou desde o momento do meu nascimento, porque se não fosse Deus, é aquilo que eu falei lá no início, botando a mão dele para me proteger, eu não estaria aqui, né? Seria só mais um índice de aborto, e era isso, né? E aí, consequentemente, ele vem me protegendo em toda a minha infância, e depois, quando eu conheci de fato, ele transformou minha vida de uma forma inacreditável, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, e muitas pessoas têm, que é exatamente isso de pedir desculpa, de pedir perdão. E o pedir perdão não é que eu queira ser perdoado pela outra pessoa. É que eu não quero ter mágoa de ti. Sim. Tu quer se perdoar. Eu quero me perdoar. Eu não quero te ver como meu inimigo. Eu não quero te ver como uma pessoa que me fez mal e porque tu é uma pessoa má. Não, tu me fez mal porque tu... Tem as tuas questões, tu tem as tuas questões que tu não resolveu. As tuas limitações. E era o que nem assim, meu padrasto, ele me fez muito mal, né, pra mim. Mas eu perdoei ele. Demorei muito tempo, mas eu perdoei ele. Eu não sinto mais dor, eu acho que foi necessário que eu passei. Não. Mas eu perdoei ele. Por quê? Porque foi o que ele aprendeu, foi o que ele estava disposto a me dar. Mas isso é maturidade, né? E talvez ele não soubesse o que ele estava fazendo. Sim. Mas aquilo que eu passei, aquilo que ele me mostrou, foi o que me forjou para me ser a pessoa que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje. Mas é que tá, né? Ou seja, tu passou por vários ciclos, tu passou por vários abusos, como a gente falou, mas tu transformou isso em aceitação, porque tu conseguiu ver o lado bom, né? O que de fato isso trouxe de positivo para tua vida. E aí entra muito constelação sistêmica familiar. A partir do momento que tu aceita tudo como foi, é como se tu tivesse liberação para te poder seguir em frente. Porque a partir do momento que eu não aceito o meu passado, que eu não aceito o que aconteceu, eu fico preso. Ficar preso na dor, ficar preso na vítima, porque assim, e a vítima, gente, ela, muitas vezes ela não quer mudar, ela quer um aliado, ela quer alguém que diga, pobrezinha de ti que passou por isso. Só que isso, gente, o teu padrasto vai morrer, e se tu não mudasse a tua percepção em relação a esse fato, a tua vida ia ficar parada, trancada. E muito provável, Fê, tu ia repetir o padrão. Por quê? Porque tudo que a gente julga, a gente repete. E talvez tu só consegue ser um pai diferente, tu só consegue fazer diferente com a Dudinha, porque tu chegou num ponto que tu disse assim, tá, não concordo, porque tu não tem que concordar com a violência, mas eu aceito que ele fez o que ele... E eu aceito que talvez tudo que aconteceu comigo foi pra eu chegar até aqui e fazer diferente. Foi pra transformar. Eu acho que se nós tivéssemos mais essa postura, muitos problemas seriam resolvidos e a nossa vida andaria muito mais pra frente. E eu acredito muito, assim, é que as pessoas não mudam e elas continuam esse ciclo de violência, de seguir padrões da vida, porque elas não olham pra dentro de si. Que nós falamos, né? Elas não olham pra dentro de si. Talvez falta Deus na vida delas, talvez falta um pouco mais. Eu entendi assim, quando eu comecei a buscar a mudança, foi quando eu descobri que meu padrasto não era meu pai. Eu tinha 14 anos. Caraca, foi com 14 anos, né, que veio à tona. Exatamente. E aí eu entendi primeiro saiu um peso das minhas costas, porque eu estava sendo abusado, sendo maltratado. E tu não entendia por quê, né? Eu não entendia o motivo. E aí agora que eu entendo o que está acontecendo, eu não preciso seguir isso, eu não preciso aceitar mais esse tipo de coisa. E eu não aceitei mais. E aí já mudou alguma coisa na minha vida. Porque como é interessante, né? A partir do momento que ele assume essa figura paterna e tu toma ele como um pai achando que ele é o teu pai biológico, na cabeça da criança ela não entende por que ela tá passando por tanto abuso e por tanta, né, violência, sendo que era o meu pai que tinha que me proteger, que tinha que, né? E aí, olha que interessante, a partir do momento que tu
entende, né? Ou seja, ufa, agora eu sei Que bom. que é por causa disso. Não é fácil, meu amigo, não é fácil. Olha, Não, eu te falo, eu te admiro muito. Com 14 anos te ter admiro essa muito. sabedoria, realmente, assim, Deus estava ali presente contigo. Não, foi Deus. E assim, e até há poucos anos eu não entendia isso, Sim. né? Só que Deus vai fazendo as coisas certas, por linhas certas, a gente que é vesgo e lê torto. Sim. Né? Então, o que acontece? Ele sempre foi me guiando, me protegendo e me ajudando nas minhas escolhas sem eu saber. Só que assim, eu entendia que eu precisava de conhecimento para mudar a minha história, para mudar a minha vida. Sim. Sim. E aí eu trabalhei muito em questão de buscar conhecimento técnico, né? Vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou me especializar, tal. Com suporte, claro. Minha esposa foi uma das pessoas que eu admiro demais e sempre me apoiou a eu buscar esse A Dani é maravilhosa, um a beijo pra é Dani. Demais, te amo. Então, assim, e aí eu digo, né? Se um homem que casa com uma mulher, ela pode te elevar Ou te afundar. ou te afundar, te destruir, né? E aí isso não é por causa da pessoa, isso é por causa dos padrões que ela vive. Sim. Né? E a mesma coisa um homem, né? Então, assim, eu entendi que eu precisava buscar conhecimento. Sim. Que esse conhecimento, que o conhecimento iria me libertar. Sim. E aí eu fui buscando conhecimento. E aí eu entendi que o conhecimento não era suficiente. Que eu precisava tratar alguns programas. E aí foi quando eu descobri que existia uma coisa chamada PNL. Programação neurolinguística. Neurolinguística, que trabalha o quê? Os programas da tua mente, entre outras coisas. E o viés que eu mais gosto é o viés de alta performance. Que tu pode ser excelente em qualquer coisa que tu fizer na tua vida. Sim, a excelência, né? Excelência. E aí, quando eu entendi que tu pode ser excelente em qualquer coisa na tua vida, eu me tornei excelente. Eu posso ser o que eu quero, eu posso ser o que eu quero ser, né? Eu queria ser um profissional excelente, eu queria ser de alta performance, eu queria ser um bom pai, eu queria ser um bom marido, e comecei a trabalhar isso. Porque senão é muito limitante, né? É muito Pensa limitante. assim, tu vem assim, vamos lá, se a gente vai numa abordagem só sistêmica, e a gente pensa, como vem lá de trás, como, né, ele nunca teria essa visão que ele pode ser quem ele quer. A programação neurolinguística já vem justamente com essa teoria, né, com essa base filosófica, aqui do 0 aos 6 ou 12 anos, tudo que tu vê, tudo que tu sente, que é repetição ou impacto emocional, gera um aprendizado na tua mente inconsciente. Esse aprendizado, a partir do momento que ele se torna inconsciente, subconsciente, ele é ativado através dos gatilhos. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, o meu cérebro faz uma analogia, faz uma associação, ativa o gatilho e eu tenho uma sensação. Só que, a partir do momento que a PNL identifica que esse aprendizado ele está registrado, a gente consegue mudar com uma reprogramação. Sim. Que é o que eu faço nas sessões. E vocês dois, como já passaram, Sim. é exatamente isso. A gente acessa aquela memória e ao mudar aquela experiência, a gente muda o quê? O comportamento. E aí é onde a gente consegue o quê? A alta performance. E aí mudar padrões que antes não eram funcionais. E vira a chave, gente. É impressionante. Não, muda da água pro vinho. E aí eu tenho uma teoria sobre isso, tá, Tati? Que assim, a gente só consegue mudar a chave por 2 quesitos que eu entendo e eu aplico na minha vida. Um deles é tu querer mudar. Total. Primeiro, né? Dentro desse querer mudar é tu entender que tu tem um problema, que tu tem um ciclo, Sim. que tu tem uma crença ali que tu precisa trabalhar isso. Que tá te limitando. Tá te limitando. E o segundo, daí eu volto novamente no conhecimento. Porque eu conheço pessoas que fizeram terapia, que fizeram tanto processo de hipnose, tanto constelação, fizeram coach, fazem acompanhamento com psicóloga há anos e não mudam. Por quê? Porque elas não querem mudar. Elas até querem, mas aí elas não têm o conhecimento. Mas eu acho que não é só o conhecimento, não, Fê. Aí eu acho que é a ação, sabia? Também. Porque às vezes o que acontece? Também. A pessoa tem o conhecimento e aí ela tipo assim, eu sei que eu tenho um câncer. Tá, foda-se que tu tem um câncer. Se tu não buscar ajuda, se tu não passar pelo tratamento, se tu não saber que tipo de câncer tu tem, se tu não fazer quimioterapia, se tu não fizer as revisões, tu não vai tratar o câncer. E aí é onde eu percebo que muita gente, ok, eu tenho ansiedade. E o que tu faz para tratar a tua ansiedade? Só que daí as pessoas, nesse quesito que eu trago, assim, o conhecimento eu considero importante porque sim. Beleza, tu tem o conhecimento que tu precisa mudar, vai ter
tomar ação, e aí o conhecimento Mas é a teoria do chá, né? é Pra um monte mim, de coisa. a teoria do chá é perfeito nesse contexto. Por quê? O conhecimento, 15%. Uhum. Acho que 25%, se eu não me engano, o saber fazer. Que é o querer fazer, Sim. que é o querer, né? Tipo, não adianta eu ter uma receita de um bolo se eu não quero fazer o bolo. Sim. O que vai? Não Agora, vai funcionar a nada. partir do momento que eu escolho fazer o bolo, aí sim, aí eu pego o conhecimento, eu pego a minha vontade e eu transformo em ação. Sim. Então, eu Porque acho tu pega o método ali tu também, pega o né? método, e eu acho que é muito isso. Eu vejo que a grande maioria dos problemas, das pessoas que têm problemas e que não se tratam, é que ficam muito naquele ciclo do tipo, ai, eu tenho isso. E aí, assim, as pessoas acham que elas podem mudar sozinha. E, de fato, tem, que nem tu falou, Pode. que nem tu falou, ô Tati, ó, ouvi um podcast que, pum, virou várias chaves. Despertou. Só que esse podcast, ele foi num nível de consciência tão alto que, tipo, fez com que tu mudasse um padrão. Alguma coisa ele ativou em ti que Só que ele mudou, assim, eu passei esse podcast por umas 10 pessoas, tá? ninguém conseguia descobrir. Ninguém conseguiu virar a chave. Por quê? Porque, assim, ou não queriam, ou não tinham conhecimento do do assunto, porque é profundo. ou não entenderam a profundidade do que era. E aí não consegue aplicar, não consegue. E Então, também tem aquilo que tu falou sobre o estado de presença, porque a gente tá muito acostumado a viver nessa matrix louca que a gente tá aqui, mas tá com a cabeça lá no filho, lá na esposa, na chuva, no sol, no carro. Então, a pessoa não tá vivendo aquilo ali. Então, às vezes ela bota o podcast, é como se fosse a TV. Entra pelo ouvido, sai E pelo sai no outro. Aham. Então, aí, realmente, ela não Sim. tá no estado de presença, de querer estar aberta a ouvir aquilo e prestar, de fato, atenção. Eu acho que tem muito disso também, nessa questão do podcast. Mas eu quero esse link, hein? Não, esse podcast é bom, esse podcast é bom. Um É muito podcast, bom. eu acho louco. E votar no estado de presença. Não, ele É é muito uma bom. coisa muito louca, tá? Mas ele é sensacional. E aí, assim, o que acontece? As pessoas não mudam por causa desses fatores. E aí, assim, só que daí eles, o que acabam fazendo? Trazem aquele problema como se fosse um mascote. A gente falou, eu tenho ansiedade. É a minha ansiedade. Não, minha bengala, né? A minha ansiedade. minha Ah, doença. a mas minha a vida depressão. toda com aquilo? A minha depressão. A meu TDAH, o meu não sei o quê. Mas justifica, né? Mas aí que tá. Muitas vezes a gente busca bengala emocional para justificar o porquê que a gente não performa. Porque é muito mais fácil tu colocar a culpa em algo, numa doença, do que tu puxar a autorresponsabilidade, que é onde a gente entra de novo dos relacionamentos abusivos. É muito fácil tu vir aqui com uma pauta falando que os homens, e não entender que é tu, meu bem, que escolhe os homens que tu te relaciona. Sim. E por causa da tua baixa autoestima, por causa da tua falta de amor próprio, por causa do teu senso de não valorização, tu escolhe um monte de merda, depois toma ali soco na cara e não sabe por quê. E o pior, o cara tá te dando indícios que vai te violentar e tu ainda aceita estar num relacionamento com um cara desse. Então, ai, como ela é machista. Ai, essa mulher é machista. Não, gente, eu não sou machista, porque a partir do momento que o problema é o outro, eu não consigo resolver o problema. É um feminista, né? Não! Fê, se o problema é do outro, se o problema fosse do teu padrasto, se o problema fosse do teu pai que te abandonou, tu nunca seria um bom pai. Por quê? Porque não caberia a ti resolver, É a tua porque bengala. caberia a eles, porque caberia a eles resolver uma coisa que não tem como reparar a gente. Não tem como reparar o passado. O passado não ou muda. tu aceita, tu aprende ou muda. Ponto. Não tem. Cirúrgica existe, agora. Não, mas é verdade, não tem como. Não tem como eu passei 12 a 14 anos sofrendo, apanhando, e não é apanhar de levar um tapinha. Eu já já corrigi a minha filha, assim, de bater umas 2 vezes. Sim. Foi uma chinelada. Ela chorou, assim, que cortou meu coração, parecia que eu ia ter um troço, porque aquilo me machucou demais. Sim. Só que foi uma chinelada, e eu sei que não foi muito forte. Sim. Mas pra ela, que eu nunca tinha feito isso, Pra ela foi um... acabou. sim. Depois, quando ela se acalmou, eu sentei e fui conversar com ela. O que tu fez, tava errado, Ela nunca mais fez isso. O meu pai, né? Eu apanhava quando era criança. Só tu, eu também. Só que assim, ó, meu pai, ele era muito sábio. Olha o que meu pai fazia. Meu pai abria um filtrão, né? Uhum. Meu pai dizia assim, olha só. Primeiro ele avisava, né? Olha só, eu tô falando contigo. Eu vou falar mais de uma vez. Eu vou falar mais outra. Na terceira não tem terceira, tu vai apanhar. E aí, aquilo que tu falou, né? Que a criança testa, né? Uhum. E eu, capaz... Que tu não ia Uma testar. criança apocalíptica, capaz que eu não ia testar, óbvio. E aí, ele dizia assim, ó, e eu vou te bater na tua bunda, olha o que ele dizia, porque a bunda não tem osso e a bunda foi feita pra apanhar.
Mas é só na bunda que pode bater. Então, quando eu vou me tratar através da hipnoterapia, as questões que eu tenho com meu pai, nunca eu acessei uma memória de ter apanhado do meu pai. Por quê? Porque quando rolava aquele impacto emocional de eu apanhar do meu pai, eu sempre apanhava na condição que eu estava sendo culpada porque eu tinha errado. Porque ele já tinha me mostrado que eu estava errando, e eu dizia, que merda, velho, eu apanhei porque eu fiz errado. Então eu não tinha um trauma em relação à violência. E é muito interessante, né, o quanto isso que tu trouxe, porque assim, que nem tu falou assim, depois que eu dei uma chinelada nela, ela nunca mais fez. Sim, aprende. Aprende caminho neural, infelizmente, né, e aí, claro, quem vai escutar isso aqui vai dizer, não quer dizer que tu tá dizendo que tem que bater nas crianças. Não, gente, mas eu vou trazer o porquê que tem que bater quando for necessário, tá? Aprende a escutar. Fala aí o que diz na Bíblia. Tá, antes disso, e isso é mega importante porque, assim, tu tem que corrigir teus filhos. Sim. Tá? E aí, assim, eu também, a gente fez várias sessões de terapia e mais de um processo, né? Eu também nunca acessei eu sendo apanhado. Eu apanhando, né? Eu acessei as agressões verbais e a falta de carinho e a falta de compreensão. Isso eu acessei. Isso gera mais trauma do que uma palmada na bunda. É verdade. Muito mais trauma. E eu era espancado. Eu ficava roxo, eu ficava... E nem tinha conselho tutelar naquela época. Exatamente. Então, assim, era agressão física mesmo. Não Sim. era uma chineladinha. Não era pra ensinar. Não era pra ensinar, era pra machucar, corrigir. né? Era pra machucar, tá? Então, assim, em Provérbios 13:24 fala assim, ó. Quem não corrige os seus filhos mostra que não os ama. Mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Claro. Então, assim, se tu ama teu filho... Tu vai educar. Tu vai disciplinar. Não espancar. Sim. É disciplinar. Na medida. Uma chinelada já vai dar a ênfase que ele estava errado. Sim. Depois, tu faz o quê? Ou tu conversa antes. No caso, quando aconteceu esse fato com a minha filha, a gente estava na pracinha e a gente criou uma regra lá em casa. Tem psicólogo que fala, né, da educação positiva, etc. Eu não concordo muito com isso. Eu concordo com o quê? Os pais têm a autoridade sobre o filho. Então, Sim. assim, Duda, tu vai tomar banho. Não vou. Daqui tanto tempo? Daqui meia hora. O papai tá jantando e depois que jantar a gente vai tomar banho. O papai vai fazer tal coisa e depois a gente vai fazer tal coisa. Então, assim, a gente sempre avisa o que ela precisa ser feito. E ela não tem conhecimento, assim, de tempo, assim, de tanto tempo. Sim. Mas ela sabe, depois que eu fizer isso, a gente vai fazer tal coisa. Sim. Então, se ela tá jogando, se ela tá olhando alguma coisa, se ela tá fazendo uma atividade, ela sabe que depois ela vai fazer alguma coisa. E daí, quando eu chamo, ela tem que vir. Sim. Então, é o combinado, né? É um combinado. E a gente trabalha muito esses combinados. E eu e a minha esposa, a gente tenta não quebrar os combinados. Sim. Que nem a gente prometeu que ia levar ela no zoológico. A gente levou essa semana ela no zoológico. A gente combinou com ela que ia fazer tal coisa. A gente vai lá e faz tal coisa. Boa. Se não deu, não vai dar pra fazer por isso. A gente vai fazer isso em outro momento. Tudo bem? Então, tudo bem. E eu tento nunca quebrar uma promessa que eu faço pra ela. Por quê? Porque quebrar promessa e tu não ter uma justificativa é pior que qualquer outra coisa. Total. Tu tá criando uma expectativa na pessoa e tu não tá cumprindo aquilo. Sim. Então, a gente tem esses combinados. Então, se eu disse que... E aí, nessa ocasião, voltando, a gente tava na pracinha brincando e aí ela, vamos embora. Ela, papai, posso ficar mais 5 minutos pra brincar? Ela tava com uma amiguinha. Não, pode ficar. Depois que der os 5 minutos, eu vou te chamar, a gente vai embora. E eu chamei ela. Sim. E ela fez um escarcéu, começou a gritar e fazer birra. Meu Deus. E aí eu peguei ela no colo e ela me deu um tapão no rosto. Nossa. Primeira vez. Ela tinha, acho que uns 4 anos. Se não tem uma correção aí, já era. Eu tenho uma coisa depois pra falar. E aí até chegar em casa, era uns 100, 200 metros, pra ele até chegar em casa, ela vem esperneando e querendo. Surtando. Eu segurei ela um pouco mais forte ali pra ela não se machucar e não me machucar, né? E a gente chegou em casa, quando chegou em casa, a gente tem uma poltroninha, e aí eu coloquei ela de castigo, ela quis levantar, e aí eu peguei o chinelo e dei uma chinelada nela. Sim. E aí ela desandou. E aí ficou ali chorando e tudo.
E aí eu fui, me acalmei também, né, e tal. E aí depois, quando ela começou a se acalmar, ó, o que tu fez tá errado, tal. Conversamos, né, aí ela entendeu. E eu disse, quando o papai combinar uma coisa contigo, ele vai cumprir. Ele não cumpre? Cumpre. Quando a mamãe combina alguma coisa contigo, ela não cumpre? Cumpre. Então, quando a gente pedir alguma coisa, a gente quer que tu faça. Eu vou contratar tua filha quando ela crescer. Não. Essa funcionária vai cumprir com as coisas. Então, Essa guria vai ser das boas. então, assim, ela entende os combinados. Né? Ela entende que, ó, a gente combinou uma coisa. Tá combinado? A gente tem que fazer assim, ó. Bate aqui. Bate aqui, tá combinado, entendeu? E é um sinal de tá combinado. Sim, Então, assim, aquele dia ela não combinou, ela não seguiu o que a gente combinou. tá certo. E ela foi castigada, Sim. né? E aí, depois eu mostrei pra ela que ela tava errada, ela entendeu, me pediu desculpa, nunca mais fez. O mais interessante disso tudo é que eu tô tendo muitos insights da minha infância aqui, gente. Uma vez, o meu pai acho que me bateu uma única vez, de fato, que eu me lembro, assim, que me marcou, que foi uma vez que eu saí da escola sem avisar. Eu achei que ele tava demorando muito pra me buscar e eu, ó, meti o pé com a vizinha. Vi o pai passando assim de carro, depois ele vai me... O bicho entrou em desespero. Quando ele me encontrou em casa, o pau comeu, né? O pau torou. Como é que eu te disse que eu ia te buscar? Eu disse, mas eu achei que tinha esquecido. Né? Daí eu vim com a vizinha, porque eu tava lá com as crianças, tava naquela folia. Vim, tomei, fiquei de... Aquilo assim, ó, me marcou. Então, hoje, assim, ó, tô indo, tô chegando. Então, assim, eu sou muito de avisar. Se eu tô saindo, eu tô saindo. Literalmente, eu tô... Tu avisa, Eu aviso. Se eu cheguei em casa, eu também te aviso. Eu não avisei porque eu esqueci, mas eu não Ela tenho... avisa, Eu aviso. Uhum. E esse negócio do tapa no rosto. Minha mãe disse que quando eu era pequena, minha mãe conta essa história, né? Minha Zia vai lembrar aí. Que eu, do nada, não sei o que nós estávamos fazendo, eu não lembro da situação, é claro. Eu dei um tapão no rosto dela. Acho que eu fui testar. Mas o tapa comeu de volta, né? Pô, veio de um lado e voltou do outro. Tomei. E tu acha que eu bati nela de novo? Claro que Nunca não. mais Nunca aprendi. Eu acho que, assim, a gente tem essa questão, vendo como filha. Não sou mãe nem nada, mas eu acho que, às vezes, a gente vai ter que aprender um pouquinho na dor. Porque o mundo vai fazer na dor. Não, nunca vai ser no amor. E outra coisa... E a gente cria filho pro mundo, como a minha mãe diz. E a minha mãe diz, eu te preparei pro mundo. Tu vai apanhar o mundo, não é essa delícia toda. Que aqui dentro aproveita e que aqui dentro tá sendo bom. E quando tu fala da comunicação, né, positiva, claro que é excelente. Eu acredito que futuramente, daqui a algumas décadas... Eu acho que tem que ser coach de paz. Eu espero que realmente, né, essa comunicação seja na sociedade, no contexto geral, mas o mundo não tem uma comunicação positiva. Não tem. Muito pelo contrário. E eu sou contra, assim, da questão positiva é o quê? É que é tudo os mimimi, entendeu? Ai, fulaninho, tá na hora de tomar banho. Tu quer o patinho ou tu quer o não sei o quê? Tá, tudo bem, é legal, é divertidinho. Mas que nem assim, pega um filho e leva no supermercado. A minha filha adora esse supermercado, ela adora de shopping. Tu leva uma criança numa loja de brinquedo, ela quer tudo? Quer tudo. Ela não tem filtro, né? Não ela tem não filtro. sabe o que ela pode, o que ela não pode. A minha filha pede? Pede. Se eu disser que não, Não. ela não Não reclama. força. Não força. E quando a gente sai, antes de sair, a gente vai em tal lugar, a gente vai fazer tais coisas. E hoje não tem presente, não tem nada. Sim. A gente vai lá, vai fazer isso, e vai brincar, e aí acabou. E ela vai lá, brinca, se diverte. Ah, se a gente combinou que vai num parque, vai fazer tal coisa, a gente vai lá, faz. A gente combinou. Ah, eu quero ver a loja de brinquedo. A gente vai lá, ela olha todos os brinquedos e fala e brinca. E não fala que é tal coisa. Sim. Mas isso é muito rígido. Não, eu tô ensinando a minha filha a ter limites. Precisa ter limites, né? Sim. A gente tem limites, a gente tem filtro pra conviver em sociedade. Eu não posso chegar num lugar... eu gostei disso aqui. Eu quero levar. Não, mas não é meu, é teu. Sim. Se ela chegar na tua casa, ela não vai mexer em nada, porque ela sabe que não tem que mexer nas coisas, né, Fê? das outras pessoas. Que entendeu? exemplo, hein? Educação, de né? verdade, que então, exemplo. Assim, tu viu por que eu chamei ele? Sim, agora eu entendi. Mas olha que aula. Quando eu te falei aqui agora sobre ser coach de pais, cara, isso é sério. Tem muitos pais que não sabem dar limite para as crianças. As crianças pintam, bordam e testam. E a minha mãe, eu digo isso por experiência própria. Minha mãe tá testada diretamente com os seus netos. E sabe o que é o pior? Essas crianças vão crescer e vão se relacionar e depois vão ter família disfuncional. Exatamente.
E é brabo. Vão ser profissionais ruins, vão ser seres humanos ruins, vão ser tudo ruins, vão ser tudo mimimi. Ah, mas a geração de hoje é videogame, não sei o quê. Tudo bem, eu gosto de jogar videogame. Eu gosto de ver uma série, eu gosto de ver um filme, Sim. eu gosto de ler um livro. Eu também gosto de todas essas coisas que a geração gosta. Sim. A geração gosta. Mas eu sei que eu tenho minhas responsabilidades. Eu Sim. sei que eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu sei que eu tenho trabalho. Eu sei que eu combinei estar com vocês aqui às 15h45. Né? Que hora que eu cheguei? Bem antes. Bem antes. Porque a gente Estamos mora... super adiantados, inclusive. A gente mora sei lá, 30, 40 quilômetros daqui. Sim. Não, chovendo, não tem como chegar e eu vou chegar lá 5 minutos antes. Responsabilidade, né, Fê? Responsabilidade. Tem que ter limites, tem que ter orientação. Então, assim, a minha filha, eu tenho certeza, e outra coisa que eu não gosto e não discrimino, mas assim, eu não concordo com os pais que querem projetar o seu sonho nos seus filhos. Não, pelo amor de Deus. Isso sem não condições. Existe, não. Tá? Isso não existe. A minha filha, desde pequenininha, ela fala que ela quer ser médica dos animais. Olha, medicina veterinária. Eu sou contador, a minha esposa é professora. Sim. Ela já falou, eu quero trabalhar no escritório do papai, mas ela não disse que ela quer seguir essa profissão. Ela quer trabalhar lá um pouco. Não quer viver disso. Não quer viver disso. E tá tudo certo pra mim. Com certeza. Tá tudo certo. Ela não quer ser... Tá tudo certo. Eu não quero ser mais veterinária, eu quero ser... Ela quer tocar teclado agora, eu quero ser um musicista, eu quero ser cantor. Vai ser o que for tudo fazer certo. Vambora. Se eu puder te ajudar, tu seguir, tá tudo bem. Se eu não puder, sinto muito, não tenho capacidade. Filha, vai arrumar alguma coisa pra te trabalhar, pra te dar dinheiro. Entendeu? E tá tudo certo. E ela sabe, quando ela fizer 14 anos, ela vai começar a trabalhar. Mas Se ou vai ser na minha empresa, ou vai ser externo, não importa. Mas ela vai, num estágio que seja de 3 horas ali, ela vai fazer. Mas aí é o pai, a mãe que cria os filhos para a vida, pro mundo. Essa questão que tu trouxe, né, da tua filha não ser o que tu quer e sim o que ela deseja ser, isso é fantástico. Porque assim, o teu sonho é o teu sonho e tu tem que realizar os teus sonhos, não os teus filhos. Teus filhos têm que viver a vida deles e nós, eu acho que como pais, como mães e como futuro mães, né, a gente precisa sim ser apoio, ser suporte, ser referência, ensinar, orientar, mas o caminho é deles. O caminho é deles. Fê, e tu que passou por todo esse processo, junto com a Tati, com diversas outras terapias, o que pra ti, de fato, é o que define um homem de verdade, com todos esses processos que tu viveu? O que define um homem de verdade? É complexo, tá? A gente é um ser humano e a gente tem desejos, um dia a gente pode de uma forma, de outra. Eu acredito muito que o ser humano em si, ele é feito para 3 coisas, tá? Ele é feito para os desejos internos dele, ele é feito para os desejos comuns da sociedade que ele vive, no caso, família, né? A esposa, o esposo, os filhos, ali, os parentes, então, para realizar os desejos e tá na vida deles, e para a sociedade, tá? Então, tem dias que eu vou acordar e eu quero realizar os meus desejos, eu quero fazer aquilo que me dá vontade e aquilo que vai me satisfazer. E tá tudo certo. Tem dias que eu vou ser o patriarca, que quero resolver tudo para minha esposa, para minha filha, para meus parentes, e quero ajudar, e quero fazer isso. Tá tudo certo também, né? E vai ter que eu quero ser o salvador do mundo, quero ajudar a sociedade, tá tudo certo também. Só que a gente tem que entender que a gente é um pouco de cada um. Sim. A gente não é muito de um, muito de outro. Mas é um equilíbrio. É um equilíbrio. E isso eu pratico muito nas minhas mentorias, no meu cotidiano profissional. E assim, ser um homem, primeiro é caráter. Caráter a gente aprende quando com a família e tudo mais, aprende muita coisa, tem do nosso crescimento. Mas se eu fosse seguir o que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, eu não seria um homem de caráter. Sim. Que eu acredito que eu seja hoje, entendeu? Então é caráter, depois decisão e seguir aquilo que tu decidiu. Top. E se tu não seguir, e aí vem uma base que eu gosto muito e eu aprendi tarde até, é a questão de princípios. Sim.
tem teus princípios, tem os teus valores, e tu não pode eles não podem ser negociáveis. Verdade. Valores, né? Valores... Tem que estar bem construído e bem estabilizados. Se tu não conhece teus princípios, teus valores, tu não te conhece. Sim. E se tu não te conhece, tu não sabe o que tu quer da tua vida, tu não sabe pra onde tu vai ir. Qualquer um vai te influenciar e tu vai ser o Maria vai com as outras. E aí a tua vida é um navio à deriva. Então, assim, caráter, primeiro, entender que tu é uma pessoa falha, que tu vai cometer erros, que tu tem que pedir desculpa, que tu tem que tentar, que tu tem que evoluir a cada dia um pouquinho, né? Que é aquela máxima de evoluir 1% Sim. todo dia é verdade. É um fato. Real, né? É um pouquinho, não é muito, não precisa ser muito, não precisa ser 10, não precisa ser 20. 1%, Sim. 0,1% todo dia. Aí eu fiz errado. Amanhã faz melhor, Sim. né? Sim. E acreditar e não ser negociável dos seus princípios. Muito bom. Não pode negociar dos seus princípios. Porque se tu negociar teus princípios, primeiro que cai teu caráter. Sim. Tu não é uma pessoa de caráter. E segundo, porque daí tu é um navio à deriva e qualquer coisa... A Tati tá me falando uma coisa, a Larissa tá me falando outra, eu acredito e eu vivo daquela forma, daí chega outra pessoa e me diz, e eu vou pra aquilo ali e assim tu vai mudando. Não tem personalidade, não né? tem personalidade. Meu amigo, te agradeço Muito demais. Eu agradeço. Muito bom a tua presença aqui. Essa hora passou Não. voando, né? Ah, meu Deus! Assim, quero te dizer, né, o quanto Uhum. te admiro, o quanto te agradeço por ter aceitado o convite, por ter tirado o teu tempo e estar aqui conosco hoje. Seja sempre muito bem-vindo no nosso podcast. A gente sempre, né, Obrigado. a gente sempre aperta as mãos assim, o nosso convidado. Foi muito sábio as tuas palavras e eu acho que para finalizar aqui nessa câmera, uma dica para os homens que estão aí vivendo esse mundo tão perturbado como tem acontecido, principalmente em situações com casais, né? O que tu tem para dizer para esses homens? A gente não tocou muito na questão de casais. Sim. Talvez vai Num ficar pro próximo podcast. Vai ter a parte 2, galera. Então, assim, homens e mulheres também, tá? Isso vale pros dois. Sim. Aprendam a escutar. E a escutar não é deixar a pessoa falando ali e tu não tá nem prestando atenção. Preste atenção no que a pessoa tá falando. Se fizer sentido, muda. Se não fizer sentido, fala pra ela, não faz sentido o que tu tá falando, eu não vou mudar porque isso não tem a ver comigo. E aquilo que eu falei, siga teus princípios, mas escuta. Sim. Tenha conversas francas e verdadeiras, e se tu combinou, segue o que é Cumpre, né? combinado. Cumpre, né? Então hoje o meu relacionamento é uma maravilha, porque em um momento difícil a gente sentou, a gente se escutou, a gente falou as verdades que tinha que falar, a gente fez os combinados e a gente segue os combinados. Que legal. O combinado não sai caro. O que é combinado Combinado. não sai caro. Então o meu conselho é escuta ativa, senta, conversa, não acredito que exista uma outra forma de fazer as coisas. Se tu quer ser um homem, se tu quer ser um marido, se tu quer ser um namorado legal, senta e escuta. E o que for combinado, segue. Tá bom. E não é difícil. É isso, eu Tá bom. acredito. Então, meus amores, até o nosso próximo episódio. Única Podcast. Tchau, tchau. Tchau.